Olá, quinta-feira, 8 de março de 2012, Dia Internacional da Mulher. Elas já estão mais presentes nas universidades e agora uma pesquisa revela que praticamente se igualaram aos homens a ocupar cargos de supervisão em organizações de diversos segmentos. Além disso, já são maioria nos postos de coordenação. Os dados são do Cadastro CAP, um serviço online que reúne mais de 480 mil executivos e mais de 200 mil empresas nacionais e multinacionais. No entanto, especialistas dizem que as mulheres continuam discriminadas. Muitas vezes ganham menos que os homens desempenhando as mesmas funções e ainda assumem sozinhas o serviço doméstico. Nesta edição do Jornal Futura, você vai ver uma entrevista exclusiva com a representante brasileira no Comitê sobre Discriminação contra as Mulheres da Organização das Nações Unidas, a jurista Silvia Pimentel. Veja agora os outros destaques da edição de hoje. Lei do Aprendiz está completando 12 anos, mas ainda não foi assimilada pelas empresas. É um desconhecimento da lei, por uma parte, né? A empresa tem um receio, mesmo que você fale em cotas, né? E fazer com que ela veja isso como uma oportunidade ainda é muito difícil. A tradicional produção familiar de uva e de vinho do Vale do Jaguari, no Rio Grande do Sul, que se fortalece no cooperativismo. Isso é comercializado através da cooperativa. São 58 famílias. Isso, na verdade, assim, aproximadamente tem uma abrangência de 400 pessoas, né, entre as pessoas ligadas diretamente ao vinho. Então, quer dizer, isso, na verdade, impacta muito forte assim, na questão econômica. O mapeamento das espécies de aves que vivem no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Jornal Futura, jornalismo para transformação social. Apesar de existir há mais de 10 anos, a Lei do Aprendiz ainda é uma novidade para muitas empresas. Muitas desconhecem a verdadeira função da lei, que permite às médias e grandes empresas a empregar jovens de 14 a 24 anos, por meio de um contrato especial de trabalho. Veja na reportagem da TV Mackenzie. Quem entra no setor de recursos humanos desta empresa de Guarulhos, na Grande São Paulo, é atendido pela Carla Chiani. Ela atualiza o sistema dos cartões de pontos e encaminha as solicitações dos colaboradores para os profissionais da área. Ela é uma aprendiz. Eu já passei pela contabilidade, pela informática, estou aqui no RH, me acostumando, e a gente vai se acostumando, conhecendo pessoas diferentes, como é o trabalho, o dia a dia de profissionais diferentes. Isso agrega vários conhecimentos. É uma oportunidade tanto. A jovem conseguiu ingressar no mercado de trabalho com a ajuda da Lei do Aprendiz, uma lei federal aprovada no ano 2000 que obriga empresas de médio e grande porte a destinarem de 5% a 15% das vagas de seu quadro de funcionários qualificados para os aprendizes. Um dos grandes problemas do jovem entrar num trabalho é que ele entra num trabalho precário, né? E muitas vezes é perigoso, aceita qualquer coisa. E a ideia da lei, ela justamente faz com que ela tenha uma série de vantagens. Faz com que o jovem estude. Hoje a lei obriga que ele termine o ensino médio, então a empresa que contrata estimula que esse jovem, que quase 50% dos jovens estão fora do ensino médio, então eles ficam. E ele também faz uma formação profissional. A formação de Carla Chiani vem de um projeto que monta salas de aula dentro de empresas privadas. Jovens que durante 6 meses estudam e trabalham. São 8 horas por dia, 3 delas em sala de aula e o restante na função de aprendizes. Esta turma tem 20 meninos e meninas que já concluíram o ensino médio. O projeto é fruto de uma parceria entre uma fundação e o setor privado e já implantou a iniciativa em 87 empresas de todo o país. A formação teórica e prática acontece integralmente no ambiente de empresa. E o grande diferencial é que quem ensina para esses jovens são os funcionários das empresas, os colaboradores que participam de forma voluntária para fazer a formação dos jovens. E esses cursos são desenhados de acordo com as atividades do negócio de cada empresa que oferece a formação. Nós temos um grupo de empresas grande que está na área industrial, mas também já na área de serviços, logística, hotel, que estão fazendo a mesma proposta. Onde eu trabalhava não tinha uns degraus que eu pudesse visar em chegar. Aqui o mundo já é um pouco maior, eu posso visar um sucesso profissional. Eu aprendi que eu sou um empreendedor, estou aprendendo sobre marketing, inglês,
O mundo empresarial em si, eu tenho uma outra visão totalmente diferente, já penso em fazer faculdade. De acordo com o Ministério do Trabalho, o Brasil tem hoje um potencial de mais de 1 milhão de vagas para os aprendizes. Porém, até agora, apenas 200 mil foram contratados. É um desconhecimento da lei, por uma parte, né? A empresa tem o receio, mesmo que você fale em cotas, né? E fazer com que ela veja isso como uma oportunidade, ainda é muito difícil, mas ela é uma lei. A fiscalização do trabalho tem que olhar o cumprimento da lei pelas empresas. Tem vantagens para a empresa paga menos imposto. A empresa, hoje a gente sabe do apagão de mão de obra, né? Então a empresa treina um jovem, então tem a possibilidade de que ele fique. Então pode ser interessante para o futuro hoje do país, que precisa tanto de mão de obra qualificada. Nós tratamos eles aqui como empregados, porque tem que ser vida real. Eu não posso tratar ele como coitadinho. Não, são empregados, são cobrados por isso, né? São cobrados por tempo, são cobrados por qualidade. Isso eu acho que é fundamental. Nosso interesse é fazer com que essa moçada realmente saia daqui com um brilho no olho totalmente diferente de quando entrou. A gente tinha uma visão pequena do que era o mercado de trabalho. Por exemplo, eu mesmo não sabia muito sobre o meio empresarial, o âmbito. Nós tínhamos sonhos meio que sem fundamento, sabe? Porque onde a gente vai começar? Como? E aqui a gente foi aprendendo isso, a andar assim, um passo de cada vez, sabe? Dar um passo de cada vez. Não, a gente não pode começar já de cima, porque ninguém começa de cima. A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos principais desafios sociais do país nesse século XXI. Aliás, é um desafio do mundo inteiro, inclusive os países desenvolvidos vêm tendo desafios para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos supera 5 vezes o desemprego entre os adultos. Então, você precisa de políticas públicas voltadas para a inserção desses jovens no mercado de trabalho. E aí que entra a Lei 10.097 de 2000, a Lei do Aprendiz, que foi criada exatamente para gerar mecanismos de inserção melhor, mais qualificada dos jovens em postos de trabalho formal. A lei prevê uma articulação da empresa com o governo, com uma formação dos jovens, enfim, um processo bastante complexo para a inserção desse jovem no mercado de trabalho. E talvez por isso essa lei está tendo dificuldade em pegar. As metas colocadas de inserção de jovens estão muito aquém do desejado. O próprio Ministério do Trabalho não tem conseguido avançar muito a agenda. O governo brasileiro não assumiu a sua responsabilidade também de empregar jovens. Enfim, você tem uma lei super importante numa área super importante, mas que tem muito a caminhar. O mais importante é que o governo assuma a sua responsabilidade, mas também se articule muito melhor com as empresas e as organizações da sociedade civil para cumprir a missão dessa lei 10.097, que é inserir todo jovem no mercado de trabalho. E a gente faz um rápido intervalo e volta já já. Em instantes, uma entrevista com a brasileira Silvia Pimentel, integrante do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação das Mulheres nas Nações Unidas. Jornal Futura, jornalismo para a transformação social.